Oi, eu sou o Fábio. Eu sou Larissa. E esse é o Coisas de TV, o canal que proporcionou a festa da democracia de Vale Tudo. A gente resolveu fazer aqui o nosso ranking, a nossa votação. Quer dizer, a gente poderia simplesmente fazer um ranking de personagens mais chatos de Vale Tudo segundo a nossa própria opinião. Mas a gente resolveu abrir para a democracia. Sim, fizemos um formulário e a gente compartilhou em nossas redes sociais, nos comentários, etc. E lá a pessoa era obrigada a votar quanto ela gostava de cada personagem de Vale Tudo. Tinha que votar em todos, menos no Freitas, que a nossa equipe de produção esqueceu de botar no, Esqueceu. no- no formulário. Tadinho, o Freitas ficou de fora. E aí, por que a gente fez para as pessoas falarem o quanto que elas gostam? Porque a gente achou que ia ficar confuso se a gente fosse colocar os quadradinhos de pai, o quanto que você não gosta. O quanto você não gosta 10, o quanto você não gosta um. Então a gente ranqueou mesmo, né? Tipo, de 1 a 10 quanto você gosta e é só inverter a ordem e fica muito mais simples. Então, vamos fazer aqui a lista dos personagens menos gostados das pessoas. Começando da personagem que conseguiu a maior média, indo até a pessoa que ficou com menos pontos. Então, quando que a gente vai entregar esses resultados? Depois da vinheta. Falando de metodologia, né? A gente explicou, a gente fez um formulário, as pessoas tinham que responder tudo e tinham que falar de 1 a 10, tinha que falar de 1 a 10 coraçõezinhos, o quanto gostava de cada personagem da novela. E no final do formulário tinha uma pergunta opcional que a pessoa podia falar: quem você não gosta? Então aqui a gente vai apresentar os resultados, indo do 30º personagem até o mais odiado, e peguei alguns comentários para ir sobre cada um deles, né? Então, começando com o nosso último lugar, que é o primeiro no favoritismo, que é Fodete Reutemann, né? Com 8,26 de média. Entre os comentários que apareceram, teve gente que reclamou, colocou ela como um personagem menos favorita, dizendo que Odete é uma pessoa má, classista, racista, disposta a fazer o que for para seu próprio benefício, e uma outra pessoa que falou não é parecida com a de 88. Não é parecida com a de 88 e é tudo isso mesmo. Ninguém mentiu, né? Ninguém mentiu. Mas é aquela coisa da vilã, né? Muita gente gosta, amamos odiar a Odete Roitman, mas nesse caso a gente tá mais amando a Odete do que odiando. Ela é simpática. Não foi uma surpresa esse resultado pra gente, né? Não, A não. Odete tá entre a personagem mais querida, né? Então. Eu acho que seria o lógico. Eu imaginei que ela seria a mais querida. E aí, em 29º lugar, ou seja, o segundo personagem mais querido, foi Rubinho, com Esse foi. 7,14. Nossa, que rubinho é esse? Que foto é essa? Pois é, não sei, né? Porque parece outro ator, na verdade, parece o Flávio Tolesani aí. Não senti que parece. Parece um IA, na real. Parece uma Será que eu foto. ia? Tem cara de uma. Enfim, não sei. Às vezes ele foi pro céu e ganhou essa cara, não sei, alguma coisa assim. Mas é o Rubinho aí, o pianista. E aí ele tem 7,14. E nos comentários não teve ninguém que colocou, nossa, não gosto do Rubinho porque tal, tal, tal. Mas teve pessoas que botaram Rubinho nos comentários como pessoas que não gostam. Eu não gosto, por exemplo, do Rubinho. Foi uma grande surpresa pro Fábio, que ficou o tempo inteiro desagradado com o fato do Rubinho estar. É o segundo personagem mais gostado de Vale Tudo, mas eu imaginei que esse resultado vinha. E no final eu acho que eu comecei a simpatizar com o Rubinho também. Eu gostava dele. Eu acho que eu também colocaria uma nota alta pra ele, um 7, talvez. Eu acho que eu iria junto com a audiência. Mas uma provocação. Será que ele não é muito gostado porque ele já morreu? Ou seja, não deu tempo de Manuela Dias estragar o personagem? Não, ele era bem. Eu achava o Daniel Filho bem mais chato que ele, por incrível que pareça. Então, e ele morreu. Ele conseguiu me irritar muito mais durante. Mas eu também tinha essa irritação com o Rubinho melhor. Eu acho que aí é do personagem. Realmente ela não teve muito que mudar com ele e ele ficou mais ou menos com a mesma história. Também tem isso, né? Eu comecei odiando o Rubinho do Daniel Filho e depois gostando. E pra fechar esse top 3 dos personagens mais queridos, no 28º lugar, a gente teve Maria de Fátima Maria de Scioli com Fátima. 7,07 de média. E entre os comentários que falaram, teve a Bela não encontrou o tom da personagem e péssima atriz, péssimo texto. Eu discordo. Não acho péssima atriz, também não. Péssimo texto às vezes, sim. É Às isso sim. vezes temos um problema de texto às vezes.
Mas eu acho que ela encontrou o tom da Maria de Fátima que ela tem que fazer em 2025. Não adianta ficar esperando que ela faça a Glória Pires. Ela nem tem texto de Glória Pires. Ela não tem motivações de Glória Pires. Ela não tem nada a ver. Essa Maria de Fátima é outra Maria de Fátima. Tem que desapegar. Eu gosto que a Maria de Fátima praticamente tomou o protagonismo da novela, com uma Sim. personalidade completamente diferente da versão anterior, porque essa é mais debochada, ela é meio burrinha às vezes, mas ela é muito mais ambiciosa que a antiga, e às vezes dá umas canetadas, tipo essa semana, que ela falou que ser corno é coisa de classe média. Grande Maria de Fátima. Em 27º lugar, ou seja, em quarto lugar de favoritismo, eu vou falar isso só até o quinto lugar, depois eu vou desencanar. Mas em quarto lugar de favoritismo, a gente teve Aldeide com 6,72. E entre os comentários de pessoas que não gostam de Aldeide, falaram que ela é louca, e teve gente que falou, deixou seu gosto por homens em sua vida passada. Não, isso total. Mas aí a gente tem que ver a Aldeide de hoje em dia. A Aldeide que a Manu escreveu, eu gosto dessa Aldeide. Eu acho que assim, tem questões, mas a Karine Telles está fazendo o melhor que ela pode com a Aldeide que ela tem. E é isso. Agora, a gente tá fazendo esse vídeo no exato dia em que ela vai começar a gostar de Bebê Reborn. Então, vamos ver como é que vai ser isso. A gente ainda não teve os votantes pré-Bebê Reborn. É pré-Bebê Reborn. Depois do Bebê Reborn não tivemos. Gosto da personagem, mas ela é completamente outra coisa do que a outra Total. personagem. Mas também eu gosto das duas Aldeides, então acho que tá de boa, tá legal. Eu me identifico mais com a que não é a que gostava de muitos homens. Essa eu achava mais diva, mas essa é diva do jeito que ela pode ser. E em 26º lugar, ou seja, fechando esse top Top 5 de 5. personagens mais queridos, a gente teve Lucimar com 6,50 de média. E entre os comentários de pessoas que não gostam de Lucimar falaram: eu acho excessivamente didática a forma que é tratada e acaba ficando chato. E teve gente falando: vai pra justiça e chega de palhaçada. As pessoas se revoltam com o personagem. Tipo, Wanda, mulher, faz alguma coisa. O que eu acho positivo pra um personagem, né? Se o povo tá assim engajando com a história dela. E eu acho que faz sentido também essa coisa da Lucimar. A Lucimar é um dos poucos personagens que eu realmente nem o merchan social me irrita. Eu acho que tá certo, não tem muito o que falar também. As mulheres demoram pra entrar na justiça contra os homens porque eles são pais das crianças deles. Não é assim tão fácil, as coisas não são assim tão simples no mundo real. Então eu acho que ela é bem feita. E eu acho ela menos irritante que a Lucimar original. Eu não gostava da Lucimar original, vou fazer esse desabafo. Eu achava a Lucimar original muito chata, muito intrometida. E eu acho que essa é intrometida até onde ela pode ser. Ela ainda é meio diva. Eu gosto dela. Eu gosto do que foi feito com a campanha, que realmente foi uma coisa importante. Parabéns pra Vale Tudo por isso. Acho que ela é bem diferente da antiga Lucimar, mas não gosto da antiga Lucimar, então tô de boa com isso. Tô satisfeito. Não Tô tenho aceitando essa. não tenho nenhuma objeção quanto a essa Lucimar. Mas acho estranho ela estar em quinto lugar das personagens mais gostadas do povo, né? E a nota dela também já é meio baixa, né? 6. 6,50. Passou na média. 6,5 passou na média. Em 25º lugar, a gente tem Solange Duprá, com Ela é meio querida, né? 5,87. Tá no top 10 dos queridos, Ela né? tá no meio querida. E entre os comentários que não gostam dela, teve uma pessoa falando: pra mim, ela é ríspida e palestrinha. E teve uma pessoa que mandou um textão aqui que falou: ela conhece uma mulher aleatória no banheiro da empresa, decide adotar como amiga, coloca dentro de casa, expõe toda a sua intimidade do mais absoluto nada. De mulher de vanguarda não tem nada. Franjinha qualquer um compra na Shopee. Essa pessoa está revoltada com Solange Duprat. Ela me irrita. É uma personagem que me irrita mesmo. Porque é toda. Não tem como não enxergar ela como uma projeção da Manuela Dias. Já desapeguei disso. Isso daí já deixei. O que me irrita, não me irrita o Solange Duprá mais, porque ela tá com o Afonso, que é 30 mil vezes pior do que ela. Aí agora meu ódio já tá completamente com o Afonso. Eu espero que ela largue ele, que ela seja muito feliz sem esse homem. Ela já passou por tudo que ela tinha que passar namorando o Afonso. Agora ela já teve o castigo que merecia por ser um pouquinho chata. Agora ela já tá. Já aceitei. Óbvio que se eu fosse fazer uma comparação, eu sou muito fã da Solange Duprá da Lídia Bond, mas é a que eu tenho, então vou aceitar. Dentre as personagens todas aí, até que acho ok. Mas já tá sofrendo, coitada. Vai ser feita de boba. Já, coitadinha. Já perdoei.
É o mínimo que espero, porque na verdade quem tá sofrendo é a gente assistindo isso. Desculpa, eu não consigo gostar da Solange. Ela é uma personagem que me irrita muito. Ela nessa fase EAD dela, que era só pro chat, tava mais aceitável. Mas agora que ela voltou pro Rio de Janeiro, tenho certeza que ela vai voltar a me irritar. Só achei meio pouco vanguarda da parte dela voltar atrás do homem tão rápido, assim, tipo. Enfim, eu ficaria lá. Depois eu ia arrumar outro trabalho lá, não sei, ia viver minha vida. Não ia correr atrás dele, não. Em 24º lugar, a gente tem a Consuelo com 5,77. E entre os comentários que falaram que não gostam dela, falaram muito chata. E esse aqui que eu dei risada. O coitado do André não pode falar um bom dia sem levar uma palestrinha dela. Ela eu acho chato. Ela eu vou ter que confessar que eu acho chato. Ela não... Eu acho a Belise Pomba ótima atriz, mas a Consuelo eu acho que também não tinha muito onde a gente melhorar. Era meio chatinha A também. antiga era chatona pra cacete também. Então, ela é uma personagem moralista, né? Esse é o problema. E aí não tem como. Essa daqui é menos moralista, ela só é palestrinha, mas aí cada uma é chata à sua maneira. Eu gosto que a personagem agora ela ganha um negócio com olhar que não tinha antes. Eu acho que a Belise Pombal faz muito bem isso. E já dei mais risada com essa Consuelo do que a outra. Então, pra mim, tá de boa. Até dei uma nota boa pra ela quando eu fui votar na minha conta. Ah, você votou? Eu não votei, não. Ah, eu votei. Eu falei, tá tão não. divertido, vou participar também. Eu votei uma vez. E em 23º lugar, a gente tem a protagonista Raquel com 5,75. E entre os comentários de pessoas que não gostam dela, falaram que ela é repetitiva, chata e estoica. E tem uma pessoa aqui que mandou um textinho falando: a mulher fica se achando como uma pessoa honesta. Minha filha, tá bom, já entendemos. Aí depois ela mentiu pro Freitas, deixou de ser honesta. Querida, me explica agora, quem mente rouba e quem rouba mata. É bom que ela tá bem fidedigna, né? A Raquel é pra trazer isso daí mesmo, né? Tipo, uma pessoa que é tão honesta que chega a ser chata. Eu não sei, coitada, faz uma semana que ela não aparece, eu não sei muito afirmar o que eu acho da Raquel nos últimos capítulos, não. Bem, mas eu acho a Raquel, tipo, considerando tudo que poderia piorar, eu acho que ela até consegue ir muito bem. E, se for ver, ela tá no top 10 de personagens. Tem Sim. protagonista de novela que nem nisso chega, né? Não, tem protagonista de novela, coitada, que estaria entre as top 3 mais odiadas. Então acho que ela tá fazendo até um bom trabalho. Sim, ó, tem bastante nota aí. Aí vocês estão vendo no gráfico a porcentagem de voto em cada nota. Dá pra ver que entre os 5 e o 8, bastante gente votou. Então o pessoal até se afeiçoa. Não acha ela incrível, mas se afeiçoa a ela. É, ok, né? Tá bem, Raquel tá bem. Em 22º lugar, a gente teve Dr. Marco Aurélio, com 5,60 de média. E entre as reclamações que fizeram dele, tem desvilanizado e gente que falou, ele é de fato engraçado. Eu não acho ele engraçado, não. Mas ele tá fofo, né? Ele tá querido. Ele não. Se fosse a Leila, eu também escolheria ele ao invés do Renato Filipelli. Ele tá muito fofo. Esse Marco Aurélio tá muito estranho, porque ele é fofo, ele já falou coisas fofas pra Heleninha, ele trata o filho consideravelmente bem, até porque a impressão que eu tive é que apagaram a trama do Thiago ter amizade com o André. Nunca mais teve isso, né? Exato. Então, Acho que o principal conflito deles não existe mais. Eles ficam até se divertindo vendo filme, jogando jogo de dança juntos, então, enfim. É outra pessoa. E ainda, as maldades que ele faz é o quê? Ele rouba dinheiro de bilionário. Não, até agora eu não tô conseguindo odiar Marco Aurélio, não. Tipo assim, achar que ele é o vilão. Sabe? Também não acho ele engraçado, também não acho ele bonito, também não fico, ai, nossa, eu gostaria de Marco Aurélio na minha vida igual vocês aí na internet ficam, mas acho que não tem como odiar também. E agora o momento confissão aqui. Eu sei que muita gente odeia isso, mas eu, infelizmente, eu sei que é tudo errado isso, mas eu acho engraçado a implicância dele com a cor das roupas da Aldeide. E em 21º lugar, a gente teve a Leila, com 5,15 de média. E entre os comentários de pessoas que não gostam da Leila, falaram: ela é uma sonsa. E gente falando: é mais uma personagem genérica da Carolina Dickman. Acho que a Carolina Dickman tá bem, também não achei sonsa, não. Ela até tá falando bastante. Bem menos sonsa do que a da Cássia aqui, se a gente for fazer comparações aqui. A outra Leila era bem mais dissimuladinha, maluquinha. Isso daqui sabe o que quer. Uma mulher que sabe o que quer.
eu só lamento que apagaram aquela personalidade dela da chamada, de ai, sou bonita demais pra trabalhar. Eu não, isso só apareceu em uma cena, quando ela falou. Depois, de repente, ela é a pessoa mais eficiente da Tomorrow, não? Que isso também quer dizer muita coisa, né? Ela super trabalha, ela super corre atrás do dela, uma mulher mega independente que sabe o que quer, não? Ela quer ter um relacionamento sério, ela botou Renato Filipelli na parede e tal, e falou, gente, ou, né, e tal. O que é, hein? Eu gosto da Carolina Dickman, eu gosto da Leila, não tenho problemas com essa personagem, não. Ou seja, a Leila fecha o top 10 de personagens mais queridos. Aí, tá certa, tem que estar aí Uma mesmo. seleção boa até, né? É. Se você for ver. Agora vamos avançando a lista para ver quem é. Vamos indo para os menos queridos, né? Em 20º lugar, vai surpreender vocês, Sardinha com 5,07. E entre os comentários que apareceram detestando Sardinha, falaram: ele é insuportável, quer sentar no chefe. E gente falando: essa pose dele de jovem dinâmico engraçadinho é péssima. Eu não gosto de Sardinha. Só isso que eu vou dizer. Acho chato. Eu acho ele um personagem chatão. Porém, como eu acho ele muito gato, eu passo um pano às vezes. Eu dei uma nota 5 pra ele. Porém, eu imagino, né, pelas postagens nas redes sociais, que o fã-clube do Sardinha foi acionado para dar notas melhores pra ele, o que fez com que ele ficasse bem posicionado. Porém, que fanbase é essa? Que aqui, ó, 225 votos no máximo. Pô, gente, dá pra engajar um pouco mais, né? Que fanbase é essa? É uma novela que passa na Globo, se juntam 200 pessoas pra dar nota 10 pra ele? Assim é complicado. Eu acho Sardinha muito personagem. Eu não gostava do Sardinha original também, então, Eu também não whatever, gostava. mas. Não gosto. Eu acho que o Sardinha é meio um personagem deslocado. Eu acho que se eu fosse fazer Vale Tudo de novo, eu tiraria o Sardinha. Ou eu faria um Sardinha gay, ou eu tiraria o Sardinha. Eu acho que é um personagem que fica muito deslocado, um personagem que não tem muita função. Aí é isso, tiveram que botar ele pra ser alcoviteiro, sabe? Assim. Porque meio que o outro Sardinha não fazia nada, né? Ele era meio um playboyzinho Era só pra ali. Solange não falar sozinha, né? Ai, não sei, eu não gostava, não. Então, eu acho que ele sempre foi meio esse personagem deslocado. E hoje em dia ele é mais chato. Então, assim, complicado. Em 19º lugar, a gente tem Eunice, A coitada nem fala. Ai, que tá com tadinha. nota 4,81. Agora chegamos nas pessoas que têm abaixo de 5, ou seja, que não passam de ano. Nossa, mas o que ela fez pra vocês? Pra colocar menos que 5? A personagem antiga já não fazia muita coisa. Aí essa aqui, aí inventaram que ela faz trabalho, aí inventaram que ela desfilou e tudo mais, ela dá uns conselhos menos conservadores, mas, enfim, ela não tem muita trama na novela, mas não odeio ela não. Ela só costura e ela dá uns conselhos bons pra Fernanda, até, assim, tipo, pra Leila. Não tem, não, coitada, ela é querida, nossa, coitada. Foi só porque ela não aparece. Eu acho que tem que dar esse 5 seria pra Manuela Dias, que não deu mais fala pra ela, então. Ah. Em 18º lugar, temos Tia Celina com 4,60. E entre os comentários de pessoas que não gostam de Tia Celina, tem gente falando: já vai pra terceira vez conhecendo a Raquel, já tá preocupante. E tem gente falando: a verdadeira vilã da novela. Tia Celina é meio complicada, essa tia Celina aí, né? Essa tia Celina aí não é muito fofa, não. Ela é meio afrontosa. Eu não Eu acho ela sei. não muito diferente da Odette Reutemann, na verdade. Ela só é uma Reutemann com mais filtro. Ela é meio uma senhora que eu não sei se eu ia querer tomar um chá com ela. Eu acho ela meio antipática. Eu acho a tia Celina. E antes da tia Celina, eu queria que a tia Celina me adotasse. Essa tia Celina, eu acho ela um pouquinho antipática. Assim, eu acho ela meio Sim. secona. Não sei se eu O, amo. o interesse em dinheiro dela eu acho mais escancarado que da outra. E ela já destilou alguns pequenos preconceitos ali, que se fosse numa outra novela que não tivesse o Odette Reutemann, ela seria vilã mesmo. Eu acho ela meio. Ela tá meio Dona Lígia, né? Só que sem a parte da alegria. A Dona Lígia era mais pra cima, fazia um gin tônica. Falta uma descontração essa tia Celina. Quem sabe agora que ela vai pegar o Caco Sócolo, ela não fica mais felizinha. Eu ficaria mais felizinha. Em 17º lugar, a gente tem o Poliana, com Ai, tadinho. 4,56. E entre os comentários que fizeram dele de pessoas que não gostam, falaram: tudo o que ele fala atrapalha mais do que ajuda, finge de amigo pra saber a fofoca e depressivo. Eu acho que eu acho ele muito Triste. triste.
Eu acho um Poliana triste. Essa parte me pega um pouco, porque era pra ele ser todo pra cima. Antes ele era irritante de tão pra cima, né? Que ele tinha tanta vontade de dar certo, de tal, e acreditava tanto nas pessoas. Agora ele é meio deprê mesmo. Coitado. Eu não sei, ele também não tem muita função, vocês já perceberam? Ele fica meio esquecido. E aí ele tenta criar uns momentos pra focar a câmera nele, tipo, ele invadindo lá a cozinha. Raquel, você não sabe o que aconteceu. Tipo, porque ele quer um diálogo, ele poderia só chegar e falando, olha, coitada lá, sofreu um acidente, é Ai, isso. antes eles eram tão assim. Eu gostava da cumplicidade do Poliana com a Raquel. Acho que isso se perdeu nessa trama, e aí eu acho que coitado fica meio avulso por causa disso. O Spoliano é um pouco aquele clichê do palhaço triste, né? Ele é uma pessoa É, muito deprimida, ele é né? apenas um palhaço triste. E aí eu já cheguei a reclamar do Poliana nas redes sociais e eu vi um pessoal falando: ai, para de ser bobo, a Manuela fez isso de propósito pra ser uma ironia com o nome dele, não sei o que. Eu falei: no original era Poliana porque ele realmente acreditava no lado bom das coisas. Esse aqui ela só não está fazendo direito mesmo. É, eu acho meio um desperdício esse personagem, assim. Eu acho que é outro que, na readaptação toda, ficou um pouquinho deslocado. Nada contra o Matheus Nastergalli, eu acho que ele faz bem o que ele consegue fazer. Mas realmente fica um personagem meio avulso ali. Em 16º lugar, a gente tem a Daniela com 4,40, a Coitada, coitada que não esquecida. consegue estudar porque tá sempre ajudando uma a cobrar pensão do marido, tá ajudando a vender sanduíche, ajuda a ouvir conselho da outra. Ela não consegue sentar e estudar. Pelo menos ela tem falas aqui, né? Vamos combinar. A Daniela original era a Paula Lavigne de figurantinha, assim, de luxo. Aqui, pelo menos, ela fala um pouco. Dá A pra ter outra muitos. era orelha máxima, né? Ela só servia para conversar com os outros personagens. Eu acho que pelo menos ela tem trama, eu acho que nisso já melhorou um pouquinho. Alguma coisa ou outra ela faz, ela tem uma vida interior. Não odeio ela, não, não tem nada contra. Coitada, ela só não aparece. Em 15º lugar, a gente tem César Ribeiro com 4,23. E entre os comentários de quem não gosta desse peitoral do César está: só sabe chorar porque a Fátima não quer ser monogâmica. Que é engraçado. E gente falando: a Manu Dias exagerou muito no bordão não transo violência. O Mas que eu não, muita gente reclamou isso, inclusive. o que eu não gosto do César é justamente o que eu acho que faz sentido no César. Porque eu gostava do original, que ele era desapegadão, né? Tem uma época ali que ele tem um pequeno, eu acho que eu quero ficar só com a Fátima, mas depois ele se toca que se ele continuar pegando mais gente, o dinheiro, né, vem mais Pinga mais, dinheiro né? e pra ele é mais legal. E aí eles criam essa coisa meio, a gente se ama e aí o resto da galera a gente vai pegar pra conseguir o que a gente quer. E eu achava muito legal essa parceria em 88. Mas agora, estamos em 2025. E eu realmente acho que um homem igual o César seria igual o César é agora. Ele ia ter realmente problema com a mulher dele pegando outros homens. Então eu acho que faz sentido. Então eu não vou poder nem criticar. Eu acho que realmente não faria nenhum sentido. Você acha que o Cauã, olhe para a cara de um Cauã Raymond da vida, você acha que Escolhendo ele ia aqui. aceitar ser corno? Não. Não. Ai, mas o. E a Fátima está disposta, né? A Fátima é super toparia uma coisa aberta ali entre eles. A Fátima ainda tá com a cabeça do pensamento do casal antigo, Mas ela é mas uma eu Mas ela é não. uma mulher e Sim. ela é, em 2025, que quer muito ter dinheiro. Um homem em 2025 que quer muito ter dinheiro, ainda é machista. Então eu acho que aí Sim. ela não tá errada, não. Não tinha pensado sobre esse aspecto, eu acho que concordo mesmo. Mas a relação entre César e Maria de Fátima eu acho tão estranha, porque eles claramente não se gostam. E não acho que é por causa dos atores, não, gente. Eu acho que Não, não, todo eu texto acho que foi é feito sempre pra um isso. dando uma alfinetada no outro. Eu acho estranho, então, essa relação. Eu acho que agora é isso, assim, também eu acho que quando você desapega do fato de que eles têm que se amar, eles não se amam. Então eles têm uma relação de interesse. E aí, dentro dessa relação de interesse, a construção dos dois começa a fazer um pouco mais de sentido, assim. Muito mais, ele tem uma relação muito mais de posse com ela do que de fato de amor, né? Eu acho que aí também a gente vê a diferença entre os dois. Porque como o outro amava, depois de um tempo ele aceita que ela seria mais feliz com o dinheiro, então é aquela coisa do ame e deixe ir e tal, né? E é que agora também ele não é gay, né? Tem isso, ele não é bi. Tiraram essa faceta do César, então ele acaba ficando menos desconstruído ainda. Isso eu acho que aí também a gente peca um pouco. Em 14º lugar, a gente tem
O Jarbas, com Um 4,20. coitado, é um coitado. Ele não tem fala, ele só serve pra levar lacrada da Consuelo todo dia. Os comentários que não gostam do Jarbas citaram: o que fizeram com o personagem deveria ser um crime. Ele está muito pressão baixa. Eu concordo. O Jarbas era um dos meus personagens favoritos da novela antiga. O Stepan Essessian dava um tom Arrasava. meio carioca, meio malandro lá. Ele era um contraponto ao Mordomo Eugênio, que era ultra formal, e o Jarbas era ultra brasileiro lá. Eu achava barato. Esse aqui não... E assim, ele não vai nunca trabalhar pra Dona Odete? Ele só vai virar ser motorista de aplicativo, falar um pouco com o Vasco e levar a lacrada da Consuelo? Não sei. O Jarbas primeiro, o Jarbas primordial, ele era bem tiozão, né? Eu achava legal, assim, era muito um tiozão brasileiro de bar, lembrava muito meus tios, assim. E esse coitado, esse é um coitado, esse é um coitado. Ele não tem personalidade. O antigo ainda criticava as coisas de lei, etc. Esse não fala nada. Ele é Não, motorista de aplicativo e não fala nada, não reclama de nada, não reclama de exploração, nada. e é um homem banana, né? Ele podia ter sido escrito pela Alicia Manso, só falta ele parar de trabalhar e ser sustentado pela Consuelo. Mas eu não odeio ele, eu só acho que ele não tem vida interior, assim, é um coitado. Em 13º lugar, a gente tem Laís com 4,04. E entre os comentários de pessoas que não gostam da Laís, falaram delírio da Manuela Dias e chata e politicamente correta demais. Ai, gente, aí também forçaram, né? O que tem de errado com a Laís? Ai, eu não gosto dela não, me desculpa. Eu não gosto de nenhuma das duas do Mas ela é casal. normal, gente. Ela, tipo, ela nem é das. Ela nem fica militando, ela é normal. A outra que vai salvar animal, ela é, tipo, normal. Por isso que a outra tá em 12º lugar com 3,92. E aí, inclusive, falaram dela aqui. Não me sinto nem um pouco cativada pela Cecília, nem pela militância a favor dos animais, e nem pelo fato de ser uma mulher casada com outra mulher em processo de adoção com uma criança. Essas duas realmente são personagens que eu não gosto da novela. Elas me irritam bastante, e também me irrita o fato de Manuela Dias ter falado um monte, ai não gente, eu não vou matar as personagens agora, porque agora eles têm que ficar juntos, não tem problema, etc. Aí me bota uma de como e uma vai ficar desaparecida, sabe? Eu acho complicado de Laís e Cecília o apagamento, porque eu tenho a impressão que elas apareciam mais na versão de 88, que a gente estava sob censura, do que agora em 2025, que é uma loucura. Agora, a Cecília, ela me irrita só com esse negócio dos animais aí, porque eu acho deslocado. Tipo, eu acho uma coisa meio que a gente não consegue entender o que ela faz. E eu acho que é uma coisa muito fora da. Ela não consegue trazer realmente uma vontade da gente, enfim, saber sobre a questão do tráfico de animais. Não é explicado bem e tal, mas assim, fora isso, nada contra. Inclusive me confunde muito, porque, por exemplo, quando eu tava pegando as imagens para pegar aqui para fazer esses slides, eu encontrei o perfil do G-Show, da personagem, etc. E ela tava falando que ela é uma advogada ambientalista. Eu achava que ela era uma policial ambientalista. Não, não, Ela tava isso. com um revólver e tudo mais. Eu também não entendo o fato de ela pegar os bichos e levar pra casa dela. Ela tem um contato com o IBAMA. Na verdade, aqui dizia que ela era ativista. Então, meio que ela pega os animais e aí ela tem um contato do IBAMA que ela devolve. Mas fica um pouco. Ela é meio Rudá, né? Lembra o Rudá? O Rudá catava também os bichos. Outro personagem muito adorado, né? Então, eu acho que isso daí eles podiam ter se segurado, porque assim, não deu certo em Mania de Você. As pessoas já não entenderam o que era o negócio de tráfico de animal e Mania de Você. Vamos segurar? Vamos trazer um outro merchan pra elas? Podia, né? E em 11º lugar, a gente tem Ivan com 3,9. E entre os comentários falaram, ele é um sonso sem noção e narcisista. E gente falando, ele é chato e ambicioso demais, além de monotemático. Até o antigo era, né? Era esse, mas isso que é meio que é pra ele ser, né? Então não tem como a gente também ficar achando que não é pra ele ser uma coisa que ele já era desde sempre. Ai, essa coisa Mas de o. essa coisa de narcisista, eu sempre acho meio assim, gente, vamos parar de ser Ana Beatriz Barbosa e ficar dando seed pras pessoas. Eu não sei o que eu acho do Não gosto do Ivan, Ivan. não. Mas eu confesso que ele deu uma amenizada o meu ódio do Ivan agora que ele tá se relacionando com a Heleninha.
Porque eu acho que ele tá pagando os pecados dele. Aí é que tá. O outro, o original, eu detestava bastante. Assim, eu achava um cara, porra, difícil. Só que aqui a Heleninha é tão chata que ela quase humaniza ele. A outra, você via que ele ficava fazendo jogo duplo com as duas, isso era muito irritante. Você falava, meu, cara babaca. Porque a outra Heleninha era meio coitada. Essa daqui, ela tá irritando tanto ele que você quase dá razão nos cortes que ele dá nela e tal. Então é complicado. Agora ficou mais complicado, às vezes eu empatizo um pouco com ele, coisa que eu sei que eu não deveria. Então fica difícil. Na cartilha dos folhetins, se você quer que o povo goste de um personagem, você tem que botar ele pra sofrer. É o que tá fazendo com o Ivan, né? Com a Heleninha. Ela tá sofrendo tanto com aquela chata que aí a gente até simpatiza um pouco mais com o Ivan. Eu tenho gostado Exato. mais dele. Exato, desde então ele tem me irritado menos. Com a Raquel ele me irritava bastante, mas agora eu já tô, tipo, também, né? Olha, olha o que está acontecendo, olha a situação em que ele se enfiou. Tem novidade no nosso clube de membros, porque os membros do Plano Maneco receberam um vídeo em que a gente comenta ex-participantes de realities e que a gente mudou de opinião. Então a gente citou, por exemplo, algumas pessoas aí, mas com certeza esse BBB que você está pensando a gente falou lá. Uma lista, né, de ex-Big Brothers, ou ex-fazendas, etc. Ex-realities. Que a gente gostava e deixou de gostar, não gostava e começou a gostar. Enfim, tem aí nossa opinião sincera sobre essas questões. Sim. E a Thumb tem a Bia do Brás, então você já sabe pelo menos algumas pessoas que a gente comentou. Então vai lá assistir, que o vídeo ficou legal. E inclusive é vídeo presencial, né? Vocês que estão com A saudade gente de vídeo gravou presencial. junto, a gente gravou junto no mesmo espaço. Agora chegamos no top 10 dos personagens menos gostados de Vale Tudo. E em 10º lugar, nós temos Renato Filipelli com 3,67. Entre os comentários maldosos, falando mal de Renato Filipelli, falaram: João Vicente interpreta ele mesmo. E uma pessoa que falou: ele se veste como uma dona de galeria de arte lésbica. Ele se veste igual um homem moderno do Rio de Janeiro. É normal. Ai, eu acho o Renato Filipelli muito mais chato do que da versão antiga. E é chato pelos próprios méritos dele também, né? Eu acho que o João Vicente dá uma carga meio João Vicente para o personagem, que é um pouco meio sedutor, que é meio boa praça, que é meio, trabalho com publicidade, vamos fazer os jobs, vou fazer aqui um publi falando a sinopse do filme do Missão Impossível. Enfim, eu não consigo. Me irrita bastante. O que eu acho que, assim, no outro Renato, eu acho que eu ainda tinha um pouco mais de empatia, porque era um solteirão. Ele era um cara que não queria se relacionar, e eu acho que as pessoas têm todo o direito de não querer se relacionar, de não querer casar, de não querer assumir relacionamento sério. Eu sei que tem uma grande questão com isso, mas as pessoas têm todo o direito de não querer, sabe? Eu não vou assinar um papel, as pessoas têm todo o direito. Agora, este aqui dá a impressão, por causa do modo como ele faz as coisas, que ele está enrolando a Leila, né? Que, tipo, que ele tá fazendo, dando um papinho nela. Porque a impressão que ele dá, como ele é muito galanteadorzão, não sei o quê, é que ele, nossa, ele tá muito apaixonado. E na real não é, né? E eu acho que não tem problema nenhum não ser. Só que ali ele fica numa coisa meio que, não sei, dá uma enjoadinha, né? Você fica, papinho, chegou no papinho. Chatinho. Mas continuo achando gato, tá? Se ficasse na minha frente de boca calada, pegava fácil. Nossa. Fácil. Sim. Bonito ele é. Eu gosto das roupas. Eu gosto de um homem de alfaiataria. Eu acho que traz uma alegria. Agora, normalmente a gente apresenta e já fala, concordo, não concordo. Esse aqui eu discordo, eu acho injusto. Mas em 9º lugar a gente tem a Fernanda com 3,66. E entre os comentários falando mal dela, tem gente falando chata aquela trama de namoro. E gente falando discursinho chato de quebrando o tabu. Mas, gente, ela mal aparece também. É que eu acho que É que aquilo lá foi tão chatinho que ficou muito na cabeça das pessoas, né? Mas ela apareceu pra fazer aquilo e ela sumiu. A menina está sumida. Ela está junto com o André embaixo de uma mesa. Essa coitada. Então, assim, não sei. E aquele discurso era deslocado, né? Assim, porque na verdade ele nunca nem tinha falado que ele queria namorar com ela. Esse era o problema. Eu entendo uma mulher que não quer namorar, mas, tipo, o cara não tinha falado isso pra ela. E fica parecendo que ela só era chata. Em 8º lugar, a gente tem Gilda com 3,53. E entre os comentários falaram chata e sem função. Primeiro, uma coisa que me deixa de verdade triste na personagem é que eu vi um potencial nela. Pelo fato de ter transformado ela numa mulher e de 18 anos, ela meio que poderia ser a Maria de Fátima que a Raquel não teve. A filha que ela poderia tentar consertar.
a filha que poderia mais, sabe, todas essas coisas. E esses conflitos não foram pra lugar nenhum. Ela é apenas uma figurante de luxo que não veste um uniforme naquele restaurante da Hípica, o que também é muito estranho. Ela tá esquecida. Isso eu acho chato, mas eu não acho ela chata, até porque ela mal conseguiu aparecer. Ela mal Sim. conseguiu falar para se defender ou não se defender de ser chato. Então é E difícil. ela ainda parece mais que o antigo Gildo, que era muito mais sem função ainda, às vezes. É que o outro. Mas o antigo Gil, esse é o problema das vezes você mudar as coisas. Fazia mais sentido ele não aparecer tanto porque ele era criança. Aí ele entrava no núcleo infantil, e o núcleo infantil era formado apenas de Bruno, né? Então, assim, de vez em quando ele tava brincando com o Bruno. Criança que não aparece muito faz sentido em novela, elas realmente não aparecem muito. Agora, outro que tá esquecido, o Bruno tá aí? Não sei. Não, inclusive, é bom lembrar isso. A gente não botou as crianças É, nesse ranking de novela. Não botou o filho da Leila, não botou o filho da Lucimar. Enfim, porque é injusto também. é criança, né? Enfim, e então aí eu acho que agora que colocam ela como adulta, fica mais esquisito ela não ter trama, né? Ela virou a Daniela, na real. A Daniela do anterior. Que só ficava lá atrás fazendo sanduíche pra Raquel. Em sétimo lugar, a gente teve o André com 3,34. E entre os comentários falaram: ele é um chato. E falaram: o trisal da Hípica, Fernanda, André e Thiago não me interessa. Mas nem é desenvolvido esse negócio praticamente. Coitado, ele é outro que não tem função também. Eu acho que esses personagens que acabaram levando nota muito baixa é porque você não tem nem sentimento sobre eles, já que eles não têm. Eles não aparecem, né? Eles realmente não aparecem mais. As pessoas sumiram. O filho do Adriano Esteves não tá nem aqui, porque ele nem é um personagem. Não é nem o caso de ele é uma pessoa odiada, é uma pessoa menos querida, né? Uhum, Porque as pessoas votaram quanto elas uhum. gostam. Aqui, não gosto, não aparece, não vejo. Ligo uma vez por Não tem semana, não como. vi ele, então. Não tem. Acho um gato também, né? Bom reforçar isso É também, o né? Alec, né? Mas eu acho ele tava mais bonito como o Alex. E em sexto lugar, agora sim um personagem que realmente aparece e faz justiça por estar aqui, Bartolomeu, com 3,14. E entre os comentários falaram força simpatia demais e falaram chato, desempregado, intrometido. Não entendo esse Bartolomeu de Ele é agora. muito chato. Ele é meio. Às vezes chamam ele de Senhor Tanaka, que tipo, ele era o Senhor Tanaka de Segundo Sol. E parece que ele é meio isso. Sabe aquele personagem que tem assim, que ele chega e fala uma frase de efeito, e vai embora? Tipo um mestre. Ele tá meio nessa situação, assim. E ele também não tem função nenhuma, esse coitado desse senhor. Ele foi demitido e eu não tô vendo nada no horizonte do fato dele talvez ir trabalhar na Tomorrow, que é uma coisa que acontecia antes. E era Ou tão seja, legal. Ele. talvez a Manuela Dias cortou essa história e não deu nada no lugar dele. E aí ele vai ficar aí esquecido. Ai, coitado. Eu gostava do seu Bartolomeu no original, ele era Ele tão era fofo, ele era fofinho. fofo. Agora, e eu achei que o Luiz Melo ia ser fofinho igual, gostei até da escalação, e aí fizeram ele só um pai intrometido. Que dá uns conselhos meio bosta, às vezes, vamos falar. Né? Às vezes ele atrapalha mais do que ajuda a vida do Ivan. É, também tem isso. Agora chegamos no top 5 de personagens menos gostados da novela. E em quinto lugar, me espantei que ela tá tão alta assim. Heleninha Reutemann, com 2,81. Entre os comentários de pessoas que não gostam da Heleninha, falaram João Canabrava das 9 e porque ela é uma desocupada, sem senso de limite e mimada. É, eu acho que a Heleninha tem questões, né? A Heleninha eu acho que é a personagem que mais me irrita nessa novela. Até agora, assim, eu acho que ela seria meu top 3 ali. Eu odeio muito a Heleninha. Ela é uma personagem muito irritante. E o jeito, os olhares, o eterno desconforto que a Paula Oliveira passa pra ela, além dos tiques de jogada de cabelo e etc. O fato de ela se comportar como uma vilã de malhação. Nossa, ele lá, vou contratar os serviços da Raquel, não Ah, sei o que, não. para melhorar. Eu acho que assim, tá passando total do limite. Isso daí tá passando total do limite. A outra Heleninha, ela era bem dependente, quer dizer, ela vira dependente emocional do Ivan depois que eles casam, né? Mas aí também eu acho que tem todo um problema de construção, que antes a gente conseguia simpatizar razoável com ela e depois a gente descobre que ela é. Aí é pra você dar força pra ele sair do casamento. Aqui a gente não quer nem que ele entre, né? Então aí já fica difícil pra gente conseguir entender. Mas ela tinha um respeito pela Raquel. Porque a Raquel, sabe, por ser ex dele, não sei o quê. O que é doido, porque era 1988 e era pra ter uma rivalidade feminina danada, né? Porque era Sim. o natural.
Inclusive, Fátima e Solange tem uma puta de uma rivalidade feminina e tal ali, tem vários momentos. Agora, aqui, em 2025, parece que ela tá. Sabe? Por quê? Eu não O, entendi aquela cena. Eu achei tão ruim aquilo. o que foi aquela cena dela mostrando pro mordomo Eugênio a propaganda da Raquel e falou: essa é a ex do Ivan, você acha ela bonita? Você acha que eu sou mais bonita do que ela? Amada, você tem 40 e poucos anos. Aí eu achei bem complicado. Eu acho a construção da Heleninha muito complicada, assim. Não tem como você. Fica muito difícil você simpatizar, e no com o que fica difícil você simpatizar, fica difícil você levar a sério o drama dela, que era pra ter ser levado a sério, porque é uma doença séria. Enfim, vai virando uma bola de neve de coisas complicadas nessa trama. E eu acho que pra mim é a trama mais complicada de Vale Tudo. Sim. Em quarto lugar de personagens menos queridos da novela, temos Mordomo Eugênio com Ah, é um 2,66. coitado. Foi você que comentou, Larissa? Porque o primeiro comentário de pessoa que não gosta falou um coitado, Ah, é exatamente. um coitado, eu acho. E também falaram, não aceito que matar... Esse eu adorei esse comentário, por isso que eu trouxe. Não aceito que mataram e substituíram nossa maricona de ecobag da MUBI por um simples mordomo servindo café pra Mônica Martelli e Bebum. Ah, e eu acho triste também, porque ele era um personagem tão cheio de vida, ele era tão rico, ele era um Sim. querido, eu amava ele. Eu tenho uma lista no meu, tem uma lista que alguém, uma querida fez no Letterboxd, com todos os filmes que o Mordomo Eugênio já citou. Às vezes, quando eu não tenho que assistir, eu vou lá, assisto um filme que o Mordomo Eugênio tinha falado, eu lembro que o Mordomo Eugênio falou. Era tão gostoso, e aí fica esse coitado, que ele é um coitado, ele só serve pra ser. Sabe pra que ele serve? Pra dar. Pra reafirmar a Heleninha. Tipo, ai, validação para a Heleninha. A Heleninha tá se sentindo feia, ela vai lá perguntar pro Mordomo Eugênio. E se ele acha ela bonita. Ai, parece. Ai, não gosto, não gosto. Eu acho que é uma desumanização total do Mordomo Eugênio. Ele é só Ah, funcionário. sim. E tem um fato também que divulgaram que ele ia gostar de desenhos animados. Só teve uma cena dele falando que ia assistir desenho e é isso, sabe? É, Eu Eu fiquei acho que ele, perdido. eu acho que eles não conseguiram desenvolver isso. Também tem muito isso, assim, muito esquisito. Porque como é que eles iam fazer essas referências? Eu acho que devem ter desistido. Enfim, acho uma pena. O Luiz Salem é um ótimo ator, eu acho uma pena. Agora estamos no pódio dos personagens menos queridos de Vale Tudo, de acordo com vocês que votaram. E em terceiro lugar, com 2,51, a gente tem o Vasco, Porra. que entre os comentários falaram é um maldito, falaram odeio o homem babaca que não paga pensão e ainda se faz de vítima. Não, esse é um idiota, né? Esse daí realmente, nossa, pelo amor de Deus, não dá pra ter um pingo de empatia por esse cara. Fora que eu não consigo comprar até agora que ele foi demitido e ele começou a ajudar lá, virou manobrista, né? Numa rua que não passa ninguém, não tem um estabelecimento, passa um carro a cada 2 horas lá, e ele, vem aqui, estaciona aqui. Pô, meu amigo, vai para um lugar decente trabalhar, né? Ele não quer nem sair do próprio quarteirão, né? Esse é o Pois tamanho é. de vontade de viver que o Vasco tem. Ah, Sim. não, e uns papinho, né? Puta cara de. Nossa, não, esse não dá, esse eu detesto ele mesmo. Eu achei legal a ideia de que ele ser viciado em jogo do tigrinho, porque eu acho que esse é uma pauta que tem que aparecer em alguma novela. Só acho que não vai ser bem desenvolvida, porque, né, Manuela Dias, e acho muito, muito, muito bizarro o fato da novela ser patrocinada por uma casa de apostas esportivas, né? Aí passa no intervalo logo depois dele fazendo isso. Então aí é muito estranho, né, gente? Em casa de É, ferreiro, o espeto às vezes é de pau, né? mas não tem como, né? Aí acho que a Beth. Existe nada no Brasil, talvez só o nosso canal e mais 5 outras coisas que não são patrocinadas por uma Beth. Vamos para o nosso segundo lugar, a nossa medalha de prata vai para Afonso Reutemann, com 2,27. E entre os comentários de pessoas que não gostam do Afonso, são muitas, falaram: ele me fez odiar o desenvolvimento sustentável e ele é o maior inimigo do meio ambiente desde Ricardo Salles. Ai, ele eu acho o grande Eu... esquerdomachão da novela, né? E assim, isso Nossa. que a gente encerrou essa votação antes dele terminar com a Solange por chamada de vídeo. Antes dele trair ela e terminar com a Solange por chamada de. Mas eu achei consciente, na verdade, né? Porque ele poderia ter pego um avião, mas ia gastar CO2, ia aumentar o aquecimento global. E prefiro fazer com uma mensagem do Zap, né? Ai, é um homem terrível, né? Irritante, babaca. Ele é a personificação daquele meme que viralizou do cara que acordava às 4 da manhã pra botar a cara num balde de gelo, ler um livro, essas coisas. Ele é esse cara. Tanto que teve cena disso, né?
Ah, é aquele. Tem uma trend no TikTok, é POV Homens, que é tipo, são as mulheres mostrando todo tipo de horror, aquelas áudios absurdos de homens, sabe? Conversas absurdas com homens. Você poderia, a Solange poderia fazer um POV Homens e aí mostrar o Afonso falando assim: ah, eu acho que esse contato virtual é muito abstrato, e terminando com ela por chamada de vídeo. É um homem E mínimo, né? Um homem minúsculo. uma das coisas que eu acho mais babacas dele, e eu percebi quando um amigo meu, Alex, comentou, que é ele nunca se interessa pela Fátima. Ele nunca pergunta nada da Fátima. Ele se interessa pelo fato de que ela gosta dele e ela se dedica a ele dando o gelzinho lá de proteína pra ele. Ele nunca tá perguntando coisa, né? Ele é o homem em sua essência. É, isso que é muito maravilhoso, assim, por isso que ele irrita tanto. É, porque ele é um homem que existe. Assim, eu acho absurdo, e assim, aquela coisa ali em volta da novela, que assim, o personal falando pra ele: ah, realmente, a Fátima é muito mais dedicada, porque eu já vi ela muito mais do que eu vi a Solange. Claro, a Solange trabalha, né? A Solange tem uma vida. E eles acharem legal, assim, enfim, homens sendo homens. Ele é a personificação de um homem hétero, tá? Não importa, eles podem se preocupar com o meio ambiente, com isso, com aquilo, e eles vão continuar sendo homens. Mas uma coisa que eu acho fascinante é que, assim, ele meio que o mocinho da novela, o mocinho jovem, né? E olhe quantas pessoas votaram 10. 18 pessoas entre 1919 pessoas que participaram dessa enquete. Apenas 18 pessoas. Acho que nem a família Reutemann votou nele. Sim, não, ele é muito. Não tem como torcer. Eu acho que ainda o anterior, apesar de ele ser um babaca também, ainda dava pra dar uma colher de chá de porque que no final ele terminava com a Solange. Mas agora não dá. Se ele terminar com a Solange, eu vou ter que ir às ruas. Esse homem tem que terminar sozinho, engasgado com gel de carboidrato. E em primeiro lugar, com o troféu de ouro aqui, você já deve ter percebido, né? Porque quem que faltou nessa lista? A gente tem Thiago Reutemann com a incrível média de 2,17. Ele quase empatou com o Afonso por 10 aí. Mas entre pessoas que não gostam de Thiago Reutemann falaram: tudo que envolve esse ser humano gira em volta dele ser um banana com o carisma de uma esponja velha, pesado, e uma pessoa que chamou ele de adolescente reborn. Ai, ele não tem. Eu não acho ele pior do que metade do top 5 aqui, assim. Eu acho que ele nem tem falas mais, né? Cortaram o menino. Assim. Sim. Eu não sei o que aconteceu, se a trama já tinha sido cortada ou se decidiram cortar pra não abordar esse assunto, mas ele de repente ficou com um bom relacionamento com o pai. E é isso. E ele é um figurantão de luxo lá que fica zoando o tio que não quer assumir relacionamentos, assim. Enfim, não me irrita o Thiago, não. O Thiago original era mais irritante. Se a gente pensar em personagem mais detestável, eu acho que o Afonso levaria. Pra mim Porém, aqui também. como personagem menos querido, Pode eu ser. consigo entender como o Thiago Reutemann, ele não. Quem vai ser favorito dele? Mas perceba quantas pessoas votaram no 10, mais gente que o Afonso. É verdade. Então ele ainda é um pouco mais querido nesse sentido. Agora tem algumas considerações. Meu marido me ajudou com a parte do Excel, porque eu não sei fazer isso. Ele fez todo um planejamento. Fiquei, nossa, que incrível. Consegui tirar dados interessantes. Entre os dados interessantes, só 5 personagens dessa lista ficaram com mais de 6 de média. E apenas uma personagem ficou com mais de 8 de média, que no caso foi a Fodete Reutemann. Então, as notas foram bem baixas aqui. E aqui eu tenho um gráfico sobre os comentários, porque as pessoas falaram ativamente. Um número alto de pessoas comentou, cerca de 70% das pessoas comentaram quem odiava, que é alto para uma enquete dessas. E tivemos esse gráfico. Nesse gráfico a gente pode tirar aqui. O top 3 de que receberam mais comentários de ódio foi, em primeiro lugar, Afonso, com 358 comentários. Em segundo lugar, a Heleninha, com 313 comentários. Em terceiro, a Raquel, com 121. Talvez se a gente tivesse feito um ranking de ódio, seria esse o top 3. Afonso, Heleninha e Talvez. Raquel. E depois vem Ivan e a própria Manuela Dias. Sim, essa é outra curiosidade. A Manuela Dias ganhou 49 comentários como personagem mais odiada, sendo que ela nem é uma personagem. Ela ficou acima, inclusive, de Odete e do Vasco. Gente, que situação, né? Que situação.
E outro dado muito interessante que surgiu aqui, alguns comentários, alguns personagens a gente não trouxe comentários das pessoas, porque as pessoas só botaram o nome e é isso. Então aí não dava. Mas duas personagens não apareceram, as pessoas não escreveram que não gostavam dessas personagens. São elas, Eunice e a Daniela. É, porque elas não aparecem, né, coitados? Tipo, não tem fala, não tem o que falar. É isso. Então esse foi o ranking dos personagens menos gostados de Vale Tudo, segundo vocês aí que votaram na nossa enquete, nosso formulário, né? É, os menos queridos. Eu acho que é um pouco, é um fidedigno com a realidade. Eu acho que se a gente fizesse uma escala de ódio, eu acho que mudaria um pouco a ordem dessas coisas aí. Especialmente ali, o Thiago, eu acho que ele iria mais pra trás. Ele não é querido, mas eu acho que ele não chega a ser odiado também. A Raquel subiria, porque a gente se irrita muito, ao mesmo tempo que, sei lá, simpatiza com ela. Mas acho que é a função da protagonista, ela ser minimamente simpatizável e ter muita coisa pra gente se irritar com ela. É, até porque é uma pessoa, em geral, muito certinha, né? Então causa esse estranhamento e tal. Tipo, você tem que se irritar com ela também, porque às vezes ela é burra, às vezes ela vai cair em golpe, a filha dela vai vender a casa, depois vai botar a filha dela pra morar com ela, mil questões. Então, esse foi o nosso resultado. A gente agradece as 1.919 pessoas que participaram dessa votação. Muita gente. Os gráficos estão aí para vocês poderem fazer análises mais aprofundadas. Que a gente mostrou. A gente tá tipo o TSE, né? Revelando votação de todos os colégios eleitorais, né? Tá aí todos os números, vocês podem conferir. E a gente volta a qualquer momento, talvez com mais vídeos, talvez com outro formulário assim pra gente analisar a popularidade. Diga aí que outra coisa a gente poderia ranquear dessa forma. E se você gosta de séries, novelas, reality shows, votações, fica aqui no Coisa de TV, se inscreve no canal e também segue a gente nas redes sociais, estão aparecendo todas aqui embaixo, tanto as nossas pessoais quanto as do canal. E tem nosso canal de transmissão do WhatsApp que a gente divulga sempre que sai vídeo novo. Para você que não tem rede social e não quer ter rede social, você é um abençoado que não precisa ler. Coisas absurdas são ditas lá todos os dias. E conta pra gente aí, pra você, quem que é o seu personagem preferido, seu personagem mais odiado, enfim, sua escalinha de ódio. Se você não votou, né, se você não exerceu o seu poder democrático, deixa aí nos comentários. É isso e até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau. Tchau.